Olá, pessoal! Nossa primeira aula e o tema de hoje é o que é informática e o que é um computador. Vamos lá? Interessante, então, que a gente entenda um pouco, né? Para entender informática, entender a evolução da computação, né? Dos seus primórdios até os dias atuais. E aqui cabe essa citação que fala que há um século, riqueza e sucesso vinham para aqueles que produziam e distribuíam mercadorias manufaturadas. Hoje, riqueza e sucesso vêm para aqueles que utilizam computadores para criar, reunir, aplicar e disseminar informações. Então, vocês vão entender então disso tudo que hoje a informação é o que existe de mais precioso em nossa sociedade. Tanto é que basta vocês fazerem uma simples pesquisa na internet. Procure quais são as empresas mais valiosas, as empresas mais importantes do mundo. São as empresas ligadas à informática, como por exemplo a Google e outras empresas relacionadas à área de tecnologia. Dá para se perceber, então, a influência, a importância que a informática tem para a nossa sociedade hoje. E aí tá. E o que é a informática, pessoal? Vamos entender um pouquinho? A informática, ela vem da contração de dois termos, ok? Vem de infor, que é de informação, e o mática vem de automática, informação automática. Que é isso que o computador nos traz. Ele é capaz de processar informações em um volume muito grande, né? Ok? E ela trazer resultados para a gente de uma forma muito rápida, de uma forma muito mais produtiva do que nós, seres humanos. Então, ela tem a capacidade de receber uma quantidade muito grande de dados, processar de uma forma extremamente veloz e precisa, e gerar ao final aquelas informações que a gente está necessitando. Ok? E aí, vemos aqui algumas fotos, né, de alguns computadores, que você já deve ter visto, né? Um notebook, um palm top, né? Outro. Computadores de mesa, né? E uma agenda eletrônica, né? Na verdade, um outro tipo também, um tipo de palm top, ok? Mas a gente vai ver mais um pouquinho à frente que o computador está presente em nossas vidas, ok? Mas além desses equipamentos muito óbvios para todos nós. Pelo conceito, veja só. Ele é uma máquina composta por uma série de componentes e circuitos eletrônicos capazes de receber, armazenar, processar e transmitir informações. Veja só. Então, tem os componentes eletrônicos, ele tem os programas através do qual eles processam, né? E a máquina, assim com seus programas, processa esses dados, né? Ou seja, recebe, ela armazena, processa e transmite. Vamos fazer um exemplo bem simples. Imagine vocês que nós estivéssemos fazendo o censo, o recenseamento de toda a população de Palmas. E se nós fizéssemos ele ainda da forma manual. Então, nós teríamos, né, ao final, vamos fazer uma forma analogia, tá? Sabemos que não funciona exatamente dessa forma, mas no final nós teríamos aproximadamente 300 mil folhas, né? Fichas preenchidas. E nessa ficha tinha o nome, a idade, o sexo, salário, escolaridade,
trabalha sim ou não, casado sim ou não, né? Casa própria sim ou não. E uma série de informações sobre o endereço também, né? Uma série de outros dados sobre cada um dos habitantes da cidade de Palmas. Se ao final desse trabalho eu entregar para qualquer um de vocês as 300 mil fichas e vocês lessem uma por uma delas, o que vocês conseguiriam me dizer ao final? Vocês poderiam dizer, por exemplo, qual o percentual de mulheres adultas que estão desempregadas em Palmas? Vocês poderiam dizer qual o índice de jovens cursando nível superior na região central de Palmas? Qual o déficit habitacional de Palmas hoje? Qual a idade média dos homens na região sul de Palmas? Palmas tem uma população predominantemente masculina ou feminina? Olha só, uma série de informações que algumas podem inclusive atender a interesses públicos, né? Para adaptar a gestão, atender uma certa população. As empresas também, quer saber qual o público-alvo delas. E olha quantas informações assim, prontinhas poderiam ser obtidas, só que, detalhe, você não é capaz de fornecer essa informação. Você, quando você estiver na terceira ficha, você já esqueceu os dados da primeira? Ou pelo menos se for, comigo aconteceria isso, né? Pode ser que alguns tenham uma memória maior, outras menor, mas seria impossível, ok? Humanamente impossível você tratar essa quantidade de informações. E o computador não. O computador consegue fazer tudo isso. Então, ele consegue receber essas 300 mil fichas. Ele consegue armazenar todas elas. Ele consegue processar, esse terceiro passo, né? Fazer um processamento e rapidamente, milésimo de segundo, ele vistoria todas as 300 mil fichas para te dar, e no final ele transmite informações. Então, depois das fichas lá armazenadas, eu posso fazer a pergunta desde que as informações, que tenha dados capazes de me dar essas informações. Okay? E aí eu vou lá naquele... Então, eu quero quantos homens? Percentual de... quantos anos de escolaridade tem a população? Qual o percentual de pessoas que moram em casa própria? Olha só. Qual é a média salarial de Palmas? E aí ele é capaz de milésimo de segundo me dar essa informação. Então é isso. Então ele recebe, armazena, processa e transmite informações de uma forma precisa, extremamente rápida. E é isso. Ok? E aí, ó, é uma máquina programável capaz de realizar uma grande variedade de tarefas, seguindo uma sequência de comandos de acordo com as especificações que foram realizadas. Então você programa ela para fazer o que você quiser. Então, nesse caso, seria um programa para gerar dados sobre a população de Palmas. Ou posso ter um outro programa que vai gerar folha de pagamento dos funcionários do estado do Tocantins. Eu tenho um outro programa que ele foi o quê? Nós demos uma sequência de comandos para ele, para que ele receba os dados de todos os alunos, receba as notas e ele gera os históricos, ele controla as frequências, ok? Que é o nosso sistema acadêmico. Olha só, tem sistema para tudo. O sistema, por exemplo, onde você compra do Mercado Livre, ele é um sistema, é um programa, aquilo lá. Você acessa, é um grande sistema que tem um programa e os computadores vão obedecer aquele programa. Então você vai entrar, vai fazer compras, vai consultar, ou vai vender produtos, vai pagar ou vai receber, vai fazer comunicação com seus clientes ou seus vendedores. Olha só, então as máquinas elas são preparadas para atender, né?
aos diversos públicos, né? E as tarefas a que elas se destinam. É uma máquina implementada para processar dados ao comando de usuário, gerando informações do seu interesse. Então a gente programa ela, ou seja, a gente diz, a gente instala os programas de acordo com aquilo que a gente quer realizar nela, e ela, para quê? Para que ela gere dados para nós, okay? Rapidamente. Então, por exemplo, o sistema da companhia de energia tem uma série de computadores para que ao final, depois que os servidores passam, né, em cada equipamento, cada medidor de cada residência, ele manda os dados lá para a empresa, para esses computadores, então ele consegue ter rapidamente gerar o seu extrato, né, gerar suas faturas em aberto, gerar o faturamento da empresa, ela sabe quanto entrou, quanto saiu, né, quantas unidades existem, qual é o consumo médio. Então, gera informações do interesse, no caso da companhia de energia. E aí, ele processa, pessoal, uma grande diversidade de dados. Então, ele pode receber números, ele pode receber textos, então, ou seja, um processador de texto, um programa como você utiliza, o Word, você utiliza como uma máquina de escrever, né? Onde você redige os seus textos, você muda as letras, né? Cria as páginas e manda imprimir, você faz seus documentos. Documentos estáticos, né? Pictóricos dinâmicos, sons, ele é capaz de processar sons. E aí o grande lance do computador, né? Tem uma alta velocidade de processamento. Então, como nós vamos conhecer mais à frente, nas próximas aulas, ele trabalha com uma velocidade muito alta. Ou seja, ele é capaz de fazer, nos computadores atuais, bilhões de operações por segundo. Tem uma alta capacidade de armazenamento. Então você pode armazenar aí nos computadores atuais na ordem de milhões, provavelmente de livros, você pode guardar. Milhares, centenas de milhares de músicas, milhares de filmes em um computador. Imagina o cadastro de quantos milhões de clientes de uma empresa. Por exemplo, uma companhia de telefone que tem milhões de clientes em todo o país. Então ele tem que ter uma alta capacidade de armazenamento. Eles têm. Possibilidade de replicação. Então, ele realizar essa atividade em outros equipamentos, né? E replicar aquele armazenamento também, fazer aquele trabalho que ele fez hoje, ele vai fazer vai fazer 1 bilhão de vezes ou mais, exatamente da mesma forma, com a mesma precisão. O computador ele é linear. Do jeito que ele fez a primeira vez, ele vai fazer até a última vez. Processamento ininterrupto. O computador não tem sono, ele não cansa. Então, ele é capaz de funcionar, né, de forma ininterrupta, okay? Desde que ele tenha as condições ideais para ele continuar. Existem dados, existem instruções, e ele vai continuar a realizar o seu trabalho, indefinidamente. Programável. E aí tem uma coisa interessante. Você pode programar, que são os programas, né, que a gente utiliza. Então, posso programar para digitar texto, posso programar ele para acessar a internet, que seriam os programas, os browsers, né, que nós utilizamos para acessar a página da internet. A gente pode programar para fazer uma série de coisas. A gente pode programar ele para controlar um veículo, para controlar uma residência, para controlar uma máquina de lavar. Olha só que coisa estranha, né? A gente não tinha colocando algumas coisas a mais. Controlar um aparelho de telefone, que é no caso dos celulares. Então você programa ele para suas finalidades. Não apenas essas triviais. A gente vai ver que o computador, eles estão muito presentes em nossas vidas, onde a gente menos imagina. Como os benefícios disso tudo? Confiabilidade e exatidão. Imagina a gente analisando 300 mil fichas. Com certeza no meio delas ia passar fichas que iam ser esquecidas. Alguma informação a gente ia acabar passando errada entre uma e outra. Vai trocar um número pelo outro, um 16 por 61, por exemplo.
ok? Então, isso é humanamente, a gente cansa, a gente se distrai, computador não. Da mesma forma, ele trabalha de forma linear. Então, se o computador realizou um cálculo errado, se ele fez um processamento errado, é porque ele foi programado de forma errada. Porque ele não erra. Agora, ele foi programado para trabalhar da forma errada. Porque ele, do jeito que foi dito para ele fazer uma tarefa, ele vai realizar. Ele aumenta a sua produtividade, obviamente, por exemplo, é o objetivo da nossa disciplina. Então, fazer com que vocês sejam mais produtivos usando o computador. Analisar grande quantidade de informações, ou seja, que seria humanamente impossível, né, de humanos, né, manipularem grande quantidade de informações. Auxílio à tomada de decisões. Opa, então, imagina a qualquer momento o dono de uma loja, né, ele não precisa fazer, digamos, esperar o final do mês, ou então se ele fosse fazer manualmente um balanço, né, saber o que ele faturou, quanto é a quantidade de estoque que ele tem na loja, o que ele precisa comprar, o que ele já tem em excesso, né, se ele está com dívidas, alguma coisa. Então seria um trabalho que demoraria horas, análise de ficha, documentos, contagem manual, né? Quando você tem isso no computador, há um clique de um botão, o computador já te traz a informação ali diante dos seus olhos, né? Pode dizer assim, idiota, faturamento de hoje, faturamento dos últimos 15 dias, faturamento do último ano. Ele vai te dar isso em milésimos de segundo. Então, auxiliando a tomada de decisões. Agilidade nas operações, né? Então, aquilo que você demoraria muito tempo para realizar. Folha de pagamento, eu lembro de pessoas comentando que faziam folha de pagamento de forma manual. O que ocorria? Quando elas terminavam de fazer uma folha de pagamento, elas já tinham que começar a folha de pagamento do próximo mês. Levava quase um mês inteiro, né, para fazer os cálculos, né, fazer todos os lançamentos. Não, o computador, ele em fração de segundos, ele já gera completa. No próximo mês é só você alterar alguma coisa que precisar. Clicou no botão e já gera a folha de pagamento de forma automática. Então, agilizando as operações, redução da burocracia. Então, muitos processos são racionalizados, corta-se muito caminho, né? Utilizando o computador. Posso informar hoje que hoje não, praticamente você não precisa ir a uma agência bancária para mais nada, né? Atender no balcão. Ser atendido no balcão. Hoje em dia, eu não falo mais nem caixa eletrônico, por exemplo. Eu passo meses sem entrar numa agência bancária. Né? Eu passo meses sem entrar numa agência bancária. Sem nenhum caixa eletrônico. Todas as minhas contas eu pago pela internet. Todas as compras, transferências, movimentações financeiras eu faço pela internet. Reduz a burocracia, reduz a necessidade de ter uma pessoa nos atendendo. Né? Então, é a questão da burocracia. E aí, temos mais, olha só, algumas fotinhas de computadores. Então, esse aqui você já conhece, esse aqui já tem alguns, tipo Palm Top, mas já caiu um pouco em desuso. Aqui já tem um computador da direita um pouquinho diferente. Opa! Esse System aí da IBM. Então, já são computadores utilizados para grandes empresas, médias e grandes empresas. O que acontece? Você tem um volume de informações pequeno, então você usa um computador, né? Um laptop, um computador de mesa, mas um computador com dimensões normais, comuns, que chamam de PC, né? Personal Computer, né? Que vem do inglês computador pessoal. Ele atende ao seu uso. Agora, quando você imagina então uma empresa, por exemplo, imagine então uma companhia de energia de um estado, que ele tem aí milhões de clientes. Aquele computador não suportaria a informação de toda essa quantidade de pessoas, de todas as inúmeras faturas de cada uma dessas pessoas. Não. Aí nós temos equipamentos especiais, específicos, para tratar uma quantidade maior de informações, que são esse computador maior que vocês estão vendo do lado da direita, que nós chamamos de computadores servidores, né? Porque eles servem a um grupo de computadores. E olha só, opa, abrimos mais um pouquinho o nosso leque. E aí nós temos o quê? Então nós temos um equipamento de GPS. Opa, um equipamento de GPS, ele é um computador também. Ok?
ele tem todos os princípios que o seu computador de mesa tem. Os mesmos componentes. Então, ele tem um hardware, né, a parte física, ele tem programas, ele tem entrada, tem processamento e tem saída. Então, ele recebe o sinal do satélite, ele capta o sinal de satélite do GPS, ele processa aquilo ali, ele tem e aí ele te manda a saída na tela, dizendo que você está, onde você está no momento, a sua velocidade, ou gerando ou gerando uma rota para onde você quer ir. Ele é um computador. Em todos os princípios. Inclusive, uma grande geração, uma série de GPS, utilizavam o sistema operacional muito parecido com o que nós utilizamos, da Microsoft. Eles utilizavam o Windows. Eles utilizavam o Windows CE, um Windows específico para GPS, para esses aparelhinhos. Então, tem um Windows pequenininho, compacto, só para gerenciar o GPS. Né? Então, você tem aqui um iPod, né? Equipamentos musicais que tem software, você pode baixar, você coloca MP3 lá, você configura um programa, você pode montar uma música, né? Grava, você pode gravar no pendrive, ok? Então, mas tem um software gerenciando aquele equipamento, já é todo automatizado. Um DVD player. Um DVD player, ele tem ele também, internamente, ele tem um computador. Bem restrito, mas é um computador. Okay? As informações que estão no DVD, na mídia, né, no disco, é em digital, então ele tem um equipamentozinho que ele recebe esse sinal digital, ele processa e gera as imagens. Então, tudo aquilo ali vem codificado em digital e gera imagem a partir daquilo. Então, tem um computadorzinho que ele recebe o sinal do disco e transforma aquilo ali numa imagem que você conecta no monitor, né, na sua TV, e você assiste ao vídeo. Celular, todos eles atualmente, smartphones são computadores. Tem sistema operacional igual um computador, no caso eles utilizam o Android, né? Outros utilizam o iOS, né? Com os celulares da Apple. Né? Antigamente nós tínhamos muito também celulares com Windows, né? O Windows Mobile, a Nokia produziu muito desses celulares com o Windows Mobile. Né? Atualmente fora do mercado. Câmeras digitais também tem programa, tem software, são computadores. Né? Jogos, games são computadores também. Caixas eletrônicos, ou seja, se você pudesse ver um caixa eletrônico por detrás daquela carcaça, é um computador. É um monitor que está ali na tela, lá embaixo tem um gabinetezinho do computador, e ele tem alguns acessórios a mais. Uma gavetinha onde entra documentos, alguma coisa assim, onde entra um envelope com dinheiro, uma outra gavetinha que sai o dinheiro, né, quando você faz o saque, uma impressora embutida, que vai sair os extratos que você pedir, ou comprovante de algum pagamento, né, transferência que você fizer, mas ele é um computador conectado à internet, conectado à sede do banco, ao computador central da Caixa Econômica. Então, você digita lá seu cartão, ele vai lá no computador central, consulta a sua conta, você quer fazer um saque, ele vê se você tem saldo, tiver, ele coloca lá na gavetinha o seu dinheiro e debita o valor na sua conta. Ele é um computador. Aviões, né, e veículos. E os veículos, pessoal, hoje mais do que nunca. Os veículos atuais, veículos modernos, todos têm um computador embutido. Eles têm uma central eletrônica, né? Geralmente é uma peça delicada. Quem tem veículo sabe que, cuidado, quando for lavar o motor, não molhe a central eletrônica, né? Porque é uma peça muito sensível, né? Uma peça mais delicada que os carros antigos não tinham, mas todos os carros atualmente já têm, né? Que é a central eletrônica, um computador que gerencia o motor. Antigamente era tudo muito manual, cabos, hoje são tudo sensores e o computador recebe pelos sensores, então ele recebe a temperatura do carro, ele vê como é que está a mistura do combustível, se tem mais álcool, se tem gasolina, e isso ele vai mandar um comando para o motor para ele poder agir adequadamente com aquele combustível, ele agir adequadamente de acordo com a temperatura do motor. Então, ou seja, ele recebe, você aperta o acelerador, na verdade ele vai calcular, ele vai ver quanto você pisou, ele vai processar e vai mandar para o motor dizendo quanto que vai ter que entrar de ar, né, de oxigênio, quanto tem que entrar de combustível, para responder aquela aceleração que o motorista pisou. É um computador. Inclusive, tem casos que pessoas
alteram o programa. Assim como você formata o computador, instala um novo sistema operacional, por exemplo, seu computador veio com Linux, agora eu quero com Windows, eu não quero mais o Word, eu quero botar um outro programa no lugar do Word para digitar texto, aí algumas pessoas vão e alteram também o software da central do carro, que é a coisa eles falam muito, chipagem de motores, né? Mudança do software, né? Chipagem do... Ou seja, mudar o chip, mudar o programa que controla o veículo. Então isso eles alteram, né? Faz um programa que deixa, por exemplo, faça com que o motor trabalhe, né? De uma forma mais rápida, torna ele, né? De uma forma mais agressiva, ou então dando essa ideia de mais potência, ou então fazendo com que ele fique mais econômico, né? Tirando ele daquele programa que veio de fábrica, fazendo com que ele passando outros parâmetros de funcionamento, né? Aviões praticamente são se vocês forem verificar, atualmente o trabalho do piloto se resume ele faz um trabalho paralelo na decolagem e no pouso, apenas. E tarefas bem simples, e quase todas as atividades, mesmo a de decolagem, de pouso, e como todo voo, é todo controlado por computadores. Ele apenas vai colocar os parâmetros. Então, eu vou colocar para a rota X, eu vou programar a rota do avião, né? Colocar todos os parâmetros e pronto, e dar um OK. E o computador vai controlar tudo dali em diante. Vai controlar todo o voo. E aí, lógico, deixando, ele tem um poder, ele tem um comando sobre o avião, mas a maioria das operações, né, são automatizadas. Urna eletrônica também nem se fala, né? Também é um computador, né? Você entra, dá entrada, né, que é seu voto, ele processa aquilo lá, guarda, armazena, né, que ele guarda na memória os votos que tiver dentro daquela urna, gera a saída, que é aquele extrato, né, que no final da sessão, né, no final do dia de votação, ele gera o extrato com a totalização dos votos que houveram naquela urna. E aí, pessoal, tem muita coisa ainda, tá, que está vindo aí pela frente, né, como robôs, né, até animais domésticos, né, robotizados, já tem alguns no mercado. Hoje você vê no supermercado, né, aquele robozinho que limpa a casa. Okay? Ele tem um softwarezinho, tem um programinha que controla e ele funciona meio que um robô, né? Ele anda pela casa, varrendo, né? Então ele já detecta, chega na parede, ele trisca, volta, né? Ele não vai e para. Quando ele trisca no lugar, ele reconhece, ele vai, né, passeia por todos os cantos, não fica parado, preso em lugar nenhum, né? Ele tem a capacidade de verificar o espaço e ele sai navegando, né? E aí mais a gente quiser pesquisar mais coisas, entra na internet e pesquisar sobre internet das coisas, né? A ideia é que tudo, né? Aliás, hoje é muito comum, por exemplo, hoje não é mais uma coisa do futuro, é uma coisa atual. Hoje você compra aparelhos de ar-condicionado que já vem conectado à internet. Você pode conectar na Wi-Fi da sua residência e eles têm alguns sistemas inteligentes. Mas para quê? Eu quero um ar-condicionado conectado à internet. Eu estou saindo bem aqui do meu trabalho, eu demoro 15 minutos para chegar em casa. Palmas, tem uma época que está fazendo um calor tremendo. Eu saí da minha sala geladinho, eu estou no meu carro geladinho também, e eu vou chegar na minha casa, está um calor danado. E antes de eu sair aqui do trabalho, através do aplicativo do meu celular, eu conecto-me com o meu ar-condicionado e eu ativo ele. E eu quero que daqui a 15 minutos ele esteja a 22 graus. Ok, ele se conecta, vai acionar, quando chegar em casa o ar-condicionado já está naquela temperatura que eu queria. Assim como vários equipamentos, que vocês nem imaginam, tá, pessoal? Vão estar todos conectados à internet, através, né, das tecnologias que elas são, de forma geral, designadas como internet das coisas. Então, vamos falamos vários tipos de computadores, então vimos então que existe computador então num refrigerador, ok? Numa máquina de lavar inteligente, né? Uma máquina de lavar mais moderna, ele tem um computador, tem software, né? Tem programas lá dentro. Muitas vezes então o conserto não é mais aquele trocando peças, trocar uma engrenagem, né? Trocar um cano, alguma coisa. Muitas vezes hoje o defeito ele é consertado, né? O técnico vai lá, conecta um cabo, né, lá dentro da sua máquina,
ok? No determinado slot lá, ele, através do computador, ele conecta, ele atualiza um software, um programa, e daqui a pouco a sua máquina de lavar volta a funcionar normalmente. Okay? Então pode ser um problema de software, okay? Um problema de programação do computador dela, que gerencia todo aquele equipamento. Tá? Então, vamos lá. Computadores pessoais, ou também chama esses, né? Desktop, aquele que você usa em casa, esse de fechar, né? Laptop. Pode também. Alguns chamam essas duas, né, classificações. Mas aquele pessoal é aquele que você usa na sua empresa, aquele que você tem em casa de gabinete. Tem os portáteis, que são os notebooks. Alguns autores chamam os dois, os notebooks também de computadores pessoais, né? Chamam de PC. Tá? Computadores manuais, aqueles computadores de mão, handheld, né? Aqui são classificações gerais, tá, pessoal? Aí eu diria o quê? Então, um tablet, um celular, são computadores manuais, tá? Entra aí nessa categoria de computadores manuais. Servidores, então são aquele computador maiorzinho, aquele azulzinho lá do início do slide, aquele computador, então, que ele vai atender uma empresa. Então, você tem uma empresa lá, você tem 50 funcionários, cada computador lançando dados, fazendo cadastro, um supermercado. Então, o supermercado, cada um daqueles caixas eletrônicos, pessoal, ali é um computador. Né? É um computador, é um monitor, tem um computadorzinho lá embaixo da mesa, né? Ele também tem uma balança, ele tem uma leitura ótica, então, em vez de ter um teclado, ter um mouse, ele vai ter, as informações vão entrar, né? Através da leitura ótica, né? Do peso da balança, né? E também tem um tecladinho lá também, né? Que eles podem também entrar com os dados. Tem um lugarzinho para você digitar sua senha, colocar seu cartão. Então são as entradas desse computador. E ele tem a saída, né? Tem a impressora, né? Que gera lá o seu cupom fiscal e calcula a sua compra. Ok? Mas cada um daqueles computadores, ele tem um cadastro de todos aqueles produtos? Não. Eles precisam passar um por um, cadastrando os produtos? Não. Como eles fazem isso? Ok? Eles fazem da seguinte forma. Eles cadastram apenas um computador. Esse computador central, que eu chamo esse computador de servidor. Esse computador que vocês não veem, ele vai estar numa sala lá reservada. Ok? Ele vai estar numa sala reservada e guardada, 7 chaves, beleza? Quando quiser cadastrar alguma coisa, é feita nesse computador. E automaticamente todas aquelas informações são disseminadas em todos os outros, ou seja, em cada um daqueles caixas, que cada um computador. Mas todos aqueles estão ligados a um computador central, que é esse computador servidor. Ah, tá. E se acontecer alguma coisa com o servidor, se ele parar, todo o supermercado para. Nenhum daqueles caixas vai funcionar mais. Ou então, da mesma forma, no banco, né? Ah, tá, você chegou lá, ah, não, tá tudo parado porque o sistema caiu. Então, ou seja, de alguma forma, ou o computador central ele parou de funcionar ou perdeu-se a conexão com esse computador central, ou seja, as máquinas, né, os computadores pessoais, as estações, os clientes, não conseguem acessar o servidor. Com isso, então eles não conseguem mais trabalhar, porque eles dependem desse servidor. Mainframes. Mainframes seria um computador também de empresas, mas de uma dimensão muito maior. Agora você imagina o quê? Então, o computador, por exemplo, da Receita Federal, que contém o CPF de todos os brasileiros. Aí tem que ter um computador muito maior ainda. É um mainframe. São computadores que é do tamanho de uma sala. E, por fim, os supercomputadores. Aí são computadores que ele tem capacidade de processamento milhares de vezes a dos mainframes. Esses sim que são computadores extremamente grandes. Ok? E aí são para aplicações específicas, né? Centros de pesquisa, previsões meteorológicas, para aplicações, né, que precisam de um volume de processamento extremamente alto. Aí utiliza-se supercomputadores. Então, falando rapidamente, então os pessoais, como já colocamos, né? Um computador de mesa, né? Micro, computador doméstico, terminal de rede. Então eu falei, né? Tá numa empresa, tem vários funcionários, né? Cada um daqueles é um terminal. Ou como um caixa eletrônico, né? Aliás, perdão, um caixa de supermercado, né? Então, são os terminais de rede. Aí tem computadores, os portáteis, né? Notebooks, netbooks, ok? Então, é aquele que você leva aí para qualquer lugar. Hoje é mais palmitó, né? É mais
né, os tablets celulares, né, que estão sendo muito mais utilizados, inclusive, do que notebooks hoje. E nós temos aí algum exemplo desses equipamentos. Servidores, né, como eu falei, não é isso? Ele é aquele computador que vai, né, atender a um grupo, né, de computadores, né, centenas ou milhares de usuários conectados àquele computador. Então, ele tem uma capacidade de processamento maior, porque, né, ele atende a um volume maior. Então, quando você vê numa loja, você vê cada vendedor com um computador lá, vendendo para você, fazendo pesquisa, fazendo um orçamento, mas cada um daqueles é um terminal, um computador pessoal. Tem um servidor, né, que atende a todos eles. Os mainframes, como falei, computadores muito grandes e potentes, utilizados para aplicações com milhares de usuários, por aí vai. Ó. Aí um tanto de coisa, né? Sistema financeiro, banco, reserva de passageiros, hotéis e por aí vai. Aplicações muito maiores. E supercomputadores. Essas são aplicações bem específicas, capazes de processar trilhões de instruções por segundo. E aplicações bem específicas, como previsão do tempo, simulações e cálculos de alta precisão, efeitos especiais para o cinema. Então, são essas máquinas que precisam de supercomputadores. Ok, pessoal? Então, esse é o assunto da nossa primeira aula, que é onde eu queria definir para vocês conhecerem o que é um computador.